Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana a nossa convidada é a deputada estadual Jó Pereira, que é do MDB, partido do governador, mas tem uma postura absolutamente independente e uma atuação contundente na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputada, pela sua presença. E essa semana um embate que eu acho que terá sequência ainda sobre o AL Previdência. Isso ainda tem retorno, não tem? Tem algumas, eu poderia dizer, tem alguns desdobramentos, né? Nós recebemos um projeto de lei do governo do estado, que tratava, entre outras coisas, da suspensão do desconto dos 14%, né? Acho que todo mundo apoiava isso, né? Isso era unanimidade, não foi unanimidade, né, na aprovação do projeto. É um desconto que desde 2009, você me permita fazer essa retrospectiva. 19, né? Desde 2019. Dezembro foi aprovado. Dezembro de 2019, que pelo ponto de vista que eu defendi na casa, eu tive uma emenda exatamente propondo a retirada do projeto original que veio do Executivo. Já então, né? Já então. Em dezembro de 2019, quando foi encaminhado também, porque é importante dizer que é uma matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, o governo encaminhou para casa, para a Assembleia Legislativa, e naquela oportunidade eu percebi que pela ausência, mais uma vez, pela ausência de informação, pela ausência, inclusive, Ricardo, de transparência e da necessidade, veja, a Previdência, desde 2016 que nós estamos às voltas com a questão previdenciária no país, em Alagoas, que nós falamos sobre isso. Então, a Previdência, ela tem impacto na vida do servidor, na solidez fiscal do Estado, né? E também na vida da sociedade como um todo, porque se nós prejudicamos o Estado e há um desequilíbrio nas contas públicas, todos os 3 milhões de alagoanos e alagoanas vão suportar todas essas dificuldades. Então, desde 2019, é necessário fazer esse debate, não foi feito, o projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Permite, deputada, a senhora colocou um dia desse, eu achei extremamente importante, que desde 2019, o governo, ao apresentar aquele projeto original, não embasou, não apresentou estudos, não apresentou dados. Isso para mim foi impactante. E como vocês aprovaram sem que houvesse esse embasamento que sustentasse a aprovação da matéria? Nós fomos para a aprovação da matéria, né? O governo tem bancada, o governo tem indicação. Então, o projeto, ele tramitou em regime de urgência na casa, onde todos os prazos são apertados. O gabinete se desdobrou, pelo menos eu fiz um trabalho, um estudo não aprofundado, mas com os dados que eu consegui no próprio AL Previdência, no balanço geral do Estado, que é apresentado anualmente, na própria lei orçamentária, na LDO, vem alguns indícios, alguns dados, mas nada que explicasse, que discutisse, porque o que é importante nisso, Ricardo, é que, além dos dados, é necessário haver um diálogo construtivo, um diálogo que se perceba cenários e que a Assembleia Legislativa, como representante da sociedade, ela possa contribuir com alguns encaminhamentos. E foi o que eu tentei fazer em 2019, mostrando aos meus pares, né, na Assembleia Legislativa que pela ausência, pela insuficiência de dados e pela insuficiência porque eu fui buscar. Mas, agora de novo. Agora novamente, mas pela insuficiência, pela ausência de dados, eu poderia dizer que o governo e aí a equipe que também trabalha no governo desde 2016, 2015, é uma equipe que se mantém, errou na tinta do desconto, né? Eu acho que ela carregou na tinta do desconto para aposentados e pensionistas. Está aí a prova. Nós já queríamos isso em 2019, não. Infelizmente, a emenda foi reprovada no plenário da Casa pela força também da indicação governamental de que aquele projeto teria que ser aprovado como veio, né? Desesperadamente, sofregamente. Como né? veio como foi encaminhado pelo governo do Estado. Tentamos provocar outras mudanças, mas infelizmente não conseguimos. Deputada, me permite, isso não é falta de respeito do Executivo
executivo para com o legislativo, você apresentar um projeto dessa monta, com o impacto que tem na vida de 34 mil pessoas, sem apresentar nada que sustentasse isso, não é falta de respeito? A falta de respeito não é só com o legislativo, eu acho que é com a sociedade como um todo. Nós sabemos que Alagoas é um estado onde existe eu poderia dizer, uma desigualdade social enorme, e essa desigualdade também está presente, fragilizando o servidor público, principalmente os aposentados e pensionistas que recebem na faixa que vai de um salário mínimo até o teto da Previdência. Foram esses que foram, eu poderia dizer, atingido com mais intensidade, né? Prejudicados com muito mais intensidade pela reforma que foi posta. Inclusive, naquela oportunidade, eu cheguei a ser chamada no plenário da Casa de demagoga e de irresponsável. Eu vi no seu discurso essa semana. E eu fui chamada de demagoga e irresponsável por defender a retirada desse desconto. Inclusive, Ricardo, e as pessoas que nos assistem precisam saber, inclusive naquela oportunidade eu disse que o governo tinha até junho de 2020, que ele aceitasse a retirada do desconto, e aí aprovando a emenda que eu tinha proposto, retirando aquele desconto e encaminhando para a Assembleia Legislativa dados suficientes que comprovassem a necessidade de alcançar com os 14% aposentados e pensionistas que recebiam do salário mínimo até o teto da Previdência. A matéria foi aprovada, sem dúvida nenhuma, é um avanço, é um ganho, né, para as pessoas, principalmente, que estavam prejudicadas, mas, como a senhora disse, ainda vai ter reflexo na frente. O governo do Estado pode, do ponto de vista legal, apresentar um projeto para a Assembleia, eu tenho certeza que seria aprovado sem dificuldade nenhuma, devolvendo o dinheiro que retirou do bolso dos aposentados e pensionistas? Ao meu ver, Ricardo, e aí está a prova de que isso é possível, que o projeto que foi aprovado hoje foi aprovado com uma emenda do relator, do deputado Bruno Toledo, retroagindo os efeitos a junho de 2021. Essa retroatividade poderia vir a abril de 2020. Poderia, mas o que poderá ser feito a partir disso? Isso precisa, e aí eu deixei muito claro o meu posicionamento na casa. Na quarta-feira que antecedeu essa semana, a semana passada, eu usei a tribuna da casa para sensibilizar, para pedir ao governo do Estado que encaminhasse uma alteração e contemplasse a devolução desses recursos aos aposentados e pensionistas durante todos esses meses. 14. 14 meses. E por que eu fiz isso? Porque existe uma vedação constitucional, um limite constitucional à iniciativa legislativa de emendar projetos encaminhados pelo Executivo. E esse limite constitucional, ele está na criação de gastos. Então, o Poder Legislativo, ele pode apreciar a matéria quando é encaminhada pelo Executivo, e por isso que o Poder Legislativo não conseguia alterar aquilo que foi aprovado em 2019, e porque precisávamos de um projeto de iniciativa do governo do Estado. E ele chegou na casa. E agora, eu pergunto porque temos uma situação prática objetiva agora. O desconto foi suprimido. Que bom. A devolução do dinheiro, o governo tem possibilidade legal, e a senhora conhece do tema, para devolver esse dinheiro através de um projeto de lei? Eu acredito que sim. Pelo que eu fiz, pelas análises feitas pelo jurídico do gabinete, pelas análises feitas por mim, não tem como o Fundo Previdenciário devolver, mas tem como o governo do Estado fazer a devolução. Inclusive, o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, esteve com a comissão de deputados, conversamos sobre isso, inclusive colocamos a possibilidade da devolução ser feita em 14 parcelas, da mesma forma que aconteceu, do mesmo jeito que aconteceu a emenda de relatoria, retroagindo os efeitos da lei que aprovamos hoje a abril de 2020. Na abertura aqui, eu disse que a senhora é do MDB, partido do governador. A senhora se sente à vontade ainda no MDB? A senhora responde daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta esta semana conversando com a deputada estadual Jó Pereira, do MDB, sem dúvida nenhuma, a personagem mais ativa da Casa de Tavares Bastos. Eu deixei como indagação o fato de que a senhora é do MDB, partido do governador. Se sente à vontade hoje
A senhora sabe que muitos palacianos criticam pela sua independência, né? Dizem que a senhora se comporta como oposicionista. Eu não acho que seja dessa forma. A senhora se sente à vontade hoje do MDB? Ricardo, eu quando fui convidada a participar do MDB, eu fui eleita deputada estadual, a segunda mais votada do estado, a primeira mulher, a convite do governador Renan Filho, e eu fiz questão de esclarecer que eu estava indo para, aquela época ainda PMDB, que eu estava indo para o Movimento Democrático Brasileiro, né, que teve... Que já não existe mais, né? Que já não existe mais, mas que hoje é o nome do partido. É um movimento democrático que respeita, né, e que convive, inclusive, com opiniões diferentes. Então, nesse contexto, hoje eu estou no MDB, me sinto confortável participando do partido, porque as posições que tenho não é contra o partido, não é contra a pessoa do governador, é contra algumas decisões que eu não concordo. Então, são pontuais. O foco do governo, as decisões do governo. Decisões do governo com as quais eu não concordo. E eu prefiro e acho que, inclusive, é mais importante para o crescimento do governo eu pontuar aquilo que eu não concordo, e eu faço isso, Ricardo, no plenário da Assembleia. Eu converso com secretários de Estado expressando a mesma opinião e expressando defendendo aquilo que eu entendo que é importante para Alagoas, e em sendo importante para Alagoas, é importante inclusive para o crescimento do governo Renan Filho, que é um governo do partido do qual eu faço parte. Então, nesse sentido, eu me sinto confortável de estar no partido. Quando foi a última vez que a senhora conversou com o governador? Eu fui ao município de Craíbas o mês passado, salvo engano, eu acho que foi, né? Sim, mas isso é um contato social, praticamente, né? Não, nós fomos juntos, viajamos até o município de Craíbas, conversamos sobre algumas coisas, sobre, inclusive, alguns investimentos que o Estado vem fazendo, alguns importantes, quase todos importantes, alguns prioritários na visão do governador, na minha, nós temos outras prioridades. Pois é, e a senhora aponta, eu achei uma definição precisa, o governador como um líder solitário. Uma entrevista ao Cada Minuto, eu achei muito interessante. Por que ele é esse líder solitário? Ricardo, ele é um líder, né? Isso a gente não pode negar. Ele lidera políticos, ele é governador do estado, ele lidera secretários, ele lidera equipe, ele lidera. Agora, ele é um líder que não dialoga e não divide com as pessoas, não constrói coletivamente aquilo que é importante para o governo, aquilo que é importante para Alagoas. Tem a ver com audição? Tem a ver com diálogo. Metafórico. A audição, né? Você tem que falar, mas tem que ouvir também, né? Tem que ouvir e tem que, além de ouvir, construir. Tem que considerar, ouvindo e construindo coletivamente, né? E nesse sentido que eu pontuo o governador Renan Filho. É um líder que deve ser respeitado, é um governador que foi eleito, reeleito, vem fazendo um trabalho investimentos no Estado estruturantes e importantes, mas é um líder que, como eu falei, tem dificuldade de dialogar, de construir, coletivamente, tanto com políticos, quanto com pessoas da própria equipe. A gente ouve comentários também, quanto com a sociedade como um todo, né? Veja a questão dos conselhos, os conselhos sociais que estão na Constituição Cidadã no Estado, eles precisam ser amplamente fortalecidos, precisam ser paritários, as decisões precisam ser discutidas, a pauta sempre precisa ser aberta. Sempre que é conselho, o governo tem maioria, né? Aí não é conselho, né? É homologação daquilo que já foi decidido. Um dos temas que a senhora tem batido constantemente, tem falado, eu acho que com muita propriedade, é o FECOEP. O que é que acontece com o FECOEP? É exatamente isso, o fato de que o governo tem um controle absoluto dos recursos que deveriam ser, entre aspas, democratizados para quem precisa. Exatamente. O FECOEP, o conselho... Impressionante aquilo. Em primeiro lugar, não é um conselho paritário, é um conselho de maioria governamental, ampla maioria,
participam secretários de Estado, a universidade, 2 deputados, que não podemos considerar os deputados como representantes da sociedade civil, né? São representantes do poder público. E como representação da sociedade civil, nós só temos o Movimento Alagoas Competitivo e a Sueli Baraldi da Pastoral da Criança. Então, nenhuma entidade popular mais expressiva, né? E então, por essa própria composição, todos os projetos aprovados no contexto que são financiados pelo FECOEP, eles precisam passar por uma Secretaria de Estado. A sociedade civil organizada, as organizações não governamentais não podem propor diretamente ao Conselho. Essa é outra dificuldade. Então, acabam sendo programas governamentais financiados pelo FECOEP, que tem simplesmente o referendo do Conselho para aquilo que foi proposto pelo próprio, que já houve um filtro, porque a pauta também é definida pelo presidente do Conselho, que é o governador do Estado. Pois é, fica meio quixotesco, né? Enfim, se apontar caminhos, e acho que caminhos necessários para o FECOEP e não ver resultado, né? É frustrante, é muito frustrante. Eu só não considero frustrante, Ricardo, porque eu consigo, a partir da minha participação no FECOEP, provocar reflexões, provocar mudanças. E botar uma luz sobre o tema, esse papel é fundamental. Esse é também dos encaminhamentos positivos de participar daquele conselho, né? E um despertar também dos próprios secretários de Estado, da própria necessidade de financiar aquilo que é importante para alcançar o objetivo do fundo, que é o combate à pobreza. E um dos objetivos mais perseguidos nesse contexto é o Plano Estadual de Combate à Extrema Pobreza. Um dos maiores desafios que Alagoas tem, nós somos um estado, acredito eu, um dos mais desiguais da Federação Brasileira. Seguramente, né? Se não tivermos um plano traçado, definido, que seja perseguido não só por um governo, por vários governos, infelizmente, nós não vamos conseguir tirar um alagoano sequer da extrema pobreza. Esta semana eu vi um trabalho do professor Cícero Pérez sobre os efeitos, né, da pandemia na economia. Ele aponta que o estado de Alagoas tem das menores médias salariais do país. É a terceira, acho, pior média. É menor do que a média nacional, menor do que a média do próprio Nordeste. O FECOEP pode ter esse papel investindo no empreendedorismo, atendendo aqueles que mais necessitam, amenizar esses números? Claro, Ricardo, inclusive com um programa de transferência de renda mais robusto e focado na extrema pobreza, né? Nós temos agora um programa de transferência de renda, que, ao meu ver, é um programa importante porque prestigia a primeira infância, mas ele não é focado, ele é pulverizado. E, infelizmente, o esforço é gigantesco, R$100 para 180 mil famílias, né? É importante, mas não é R$100 só, exclusivamente, que vai retirar cada uma dessas famílias da extrema pobreza. Nós precisamos, junto com o programa, nós precisamos ter outras ações que incentivem o empreendedorismo, que crie dentro de cada comunidade todos os fatores. Por exemplo, o acesso à água é um dos fatores que mede a pobreza e a extrema pobreza. E nós temos comunidades em Alagoas que não têm acesso à água, né? Então, isso é extremamente importante. Com todas as doenças, né, de transmissão hídrica que temos, né? Exatamente. Então, assim, são políticas públicas que precisam ser planejadas. Primeiro, ter um diagnóstico preciso da pobreza e da extrema pobreza. Segundo, planejar, focar, monitorar, né, e avaliar continuamente. E que o FECOEP, e eu gosto muito de dizer isso, Ricardo, o FECOEP, ele em comparação ao orçamento do Estado, ele é um lenço. E o orçamento do Estado é o lençol. Se os dois não andarem conjuntamente com esse objetivo de combater as desigualdades sociais que assolam Alagoas, e não assola só a pobreza, a desigualdade social em Alagoas, ela prejudica a pobreza, a extrema pobreza, prejudica a todos os alagoanos e alagoanas, porque, infelizmente, nós não conseguimos
desenvolver economicamente sem o combate das desigualdades. Então, que um programa de transferência de renda mais robusto pudesse sair do FECOEP. Então, essas são alguns indicativos. A questão da educação, proporcionar e trazer a educação para o centro do FECOEP também. Trabalhar junto com a educação. Então, é o lençol servindo de alavanca para as outras políticas públicas custeadas com o orçamento do Estado e buscando recursos, Ricardo, fora daqui. Nós temos Alagoas, é um dos estados mais pobres da federação. Nós não podemos... É o segundo mais pobre. O segundo emparelhado ali com o Maranhão, que eu acho que vai dar um salto de qualidade pelos investimentos que faz a educação, viu? Pois é, e aí a gente vê abrir mão de recursos federais, abrir mão de recursos, inclusive internacionais, que poderiam ser alavancados com os recursos do FECOEP. Os recursos federais são importantíssimos, nós não podemos nos orgulhar de que fazemos obras exclusivamente com o dinheiro azul, vermelho e branco. O dinheiro azul, vermelho e branco é insuficiente. E aí eu queria dar um exemplo para as pessoas que me ouvem. Por exemplo, eu tenho, e sabe que faz parte do meu grupo político, a gestão pública da cidade de Campo Alegre. Lá tem o distrito de Luziápolis, que está finalizando uma obra de saneamento 100% com saneamento, pavimentação, drenagem e pavimentação. Uma obra de cerca de 40 milhões de reais. Se o município, e aí eu estou comparando, fosse fazer essa obra com recursos próprios, o município tinha deixado de fazer a expansão da cobertura de saúde da família. E quebraria, né? De 20% para 100%. Teria deixado de aumentar 600% em 4 anos na matrícula de creche de educação infantil. Então, são essas prioridades. E isso foi possível fazer tudo, o saneamento e o avanço social. Eu vou precisar fazer um intervalo comercial, mas vou deixar uma pergunta aqui para a senhora no próximo bloco. Estaria aí no que a senhora falou a base de um programa de governo, por exemplo? A gente volta daqui a pouco.